de Jesus, amém? Põe a mão no seu coração, fala: Senhor, fala comigo, eu preciso agora ouvir a sua voz, que a tua palavra, ela venha de encontro à carência e à necessidade do meu coração. Fala comigo em nome de Jesus. Querido, vou aproveitar essas quintas-feiras, tá? Porque como eu vou estar convidando pastores para estar ministrando, eu vou aproveitar os cultos de quinta-feira para também estar falando sobre família. Então nós vamos ouvir muito esse mês sobre família. Começamos domingo agora falando, né, minha família no centro da vontade de Deus. Foi o que nós ministramos domingo, que a nossa família, ela tem que estar no centro da vontade de Deus. Amém, querido? Amado, nós temos visto aí fora que o diabo ele tem investido pesado nas famílias. O diabo ele tem feito de tudo, meu amado, para que Jesus, a palavra não alcance muitas famílias que estão aí no mundo precisando. Quantas pessoas, meu amado, estão destruídas por não conhecer Jesus? Quantas famílias hoje, meu amado, estão sendo destruídas? Quando eu falo destruídas, eu estou falando em todas as áreas: espiritual, relacionamento, casamento, vida financeira, estão sendo destruídas. A gente convive com outras pessoas e a gente tem ouvido muitas pessoas falar de quantas famílias têm sido destruídas. Além de tudo isso, o diabo ele tem usado uma outra arma, ele tem usado a violência. Quantas famílias, por causa da violência, têm sido ceifadas? Quantos pais têm perdido as suas vidas por causa da violência? Quantas famílias hoje a gente tem visto que tem sido destruída por não conhecer Jesus? E o diabo, meu amado, ele vai fazer de tudo mesmo para poder destruir a família. Por quê? Porque a família é um projeto de Deus. A família foi Deus que criou. Deus formou a família. A família começou no coração de Deus. Não foi um projeto que talvez eles acharia que daria certo. Não, Deus teve um plano no coração de constituir a família. Então a família, ela é constituída por Deus. Como o diabo, ele se torna inimigo de Deus, inimigo da igreja, então o alvo principal do diabo é a família. E quando nós olhamos para a família, o alvo principal se torna os membros mais fracos da família. A gente tem visto hoje que o diabo ele tem tentado de todas as formas procurar os pontos fracos na família. Então às vezes é os filhos, às vezes é os pais, às vezes é o pai na bebida. Então o diabo ele tem de todas as formas desestruturado a família. Porque a família é algo que Deus criou, Deus estabeleceu. Foi Deus o criador, é Ele o formador da família. A sua família, ela é um sonho de Deus. Você pode ter certeza disso. A Bíblia fala que os nossos filhos são herança, que os nossos filhos são tesouro. A Bíblia vai dizer, meu amado, que o homem que encontra uma esposa, está lá em Provérbio, ele encontra um tesouro, sabe, nós vamos falar sobre isso. Ele encontra um tesouro. Então a Bíblia ela vai dizer que a família é riqueza. Agora detalhe, não existe família perfeita. Nem na época lá de Adão e Eva, lá que eles foram expulsos do paraíso, não existe família perfeita. A família ela só vai buscando a perfeição na presença de Deus. É Deus que vai trabalhando no coração do pai, da esposa e dos filhos. E a gente tem visto isso. Agora, querido, quando você olha as famílias lá fora sendo destruídas, a gente até entende, elas não conhecem Jesus. Elas não vão na igreja. Elas não crêem. Elas não acreditam. Então você entende, quando você vê um casamento que se divorciou, quando você vê, né, um casamento que vive em briga, quando você vê filhos aí fora, né, a gente fala, mas por que não vai na igreja, né? As pessoas, né? Agora o triste, querido, é quando as famílias da igreja estão sendo destruídas sem ter o conhecimento da palavra de Deus. Quantas famílias hoje, meu amado, a gente tem visto que tem sido oprimida pelo diabo dentro da igreja.
Quantas famílias hoje, meu amado, têm sido, meu amado, destruídas emocionalmente dentro da igreja por não conhecer o poder de Deus na família, por não conhecer o poder do Deus que atua na família. Amém, querido? Então nós precisamos entender isso. Deus, ele é o Criador. Agora, Deus, ele estipulou a sua palavra com princípios. Você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse, Deus estipulando princípios na palavra do Senhor. O que é um princípio, amado? Princípios são verdades que não podem ser mudadas. Quando você encontra princípios na Bíblia, são verdades que não podem ser alteradas e não podem ser mudadas. Isso são princípios da palavra de Deus. Você quer ver um princípio da palavra de Deus? A salvação. A salvação é um princípio que Deus estipulou para salvar o homem. Então não pode ser quebrado e não pode ser adulterado. A salvação é um princípio que vai se cumprir naqueles que o buscam a presença do Senhor. Princípio é princípio, então Deus criou o princípio. Agora, para nós entendermos os princípios, nós precisamos também compreender as prioridades. Dá para entender? Para você conhecer os princípios de Deus para a família, você tem que pôr em prática as prioridades na família. A família, ela é regida de princípios da palavra de Deus e ela é apoiada sobre as prioridades que nós criamos. Então tem coisas que tem que ser prioridade no meu coração. Amém, querido? Dá para entender? Deus, ele tem que vir em primeiro lugar no meu coração. Então ele é a prioridade do meu coração, é Deus. Sem Deus, eu vou para o inferno. Sem Deus, eu levo uma vida miserável nas mãos do diabo. Então, eu escolhi andar com Deus, então Deus, ele é prioridade na minha vida. Estão entendendo? Então, princípios são verdades da palavra de Deus que se cumprem. Eles não podem ser alterados, não podem ser mudados. E prioridades é aquilo que eu ponho em primeiro lugar, mas eu só vou cumprir os princípios se eu praticar as prioridades de Deus. Abre a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1. Capítulo 1, versículo 27 e versículo 28. Gênesis capítulo 1. Vou te ajudar, é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e versículo 28 fala assim, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28, Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que se rastejam pela face da terra. Amém? Quem está falando aqui? Deus. A Bíblia vai dizer, o versículo 27, que ele criou o homem e a mulher. Amém? Homem e mulher. Ele estipula aqui o princípio para uma família funcionar. Como que uma família vai funcionar? Com um pai e com uma mãe, homem e mulher. Então são aqui a criação que Deus criou. Deus fala assim, criou Deus, pois, o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Deus os criou, homem e mulher. Então aqui é a formação da família, o pai e a mãe, o esposo e a esposa. E o versículo 28 fala que Deus abençoou essa criação. Então ele formou ali o homem, a gente sabe, ele formou o homem, depois ele formou a mulher, tá? E aí Deus, ele abençoou. Então essa bênção, ela veio de Deus. Então agora Deus, ele abençoou e disse, aqui vem agora alguns princípios que Deus estipula para a família. Primeiro, sede fecundo, né? Tem uma palavra que fala, Deus sede fecundo. Teve uma que fala, frutificai. Eu gosto muito da palavra frutificai, dai frutos, sede fecundo. Depois ele vai falar assim, multiplicai-vos. Então,
frutificai, multiplicai. Amém? Até aí? Então esses são princípios que Deus estabeleceu para o homem, para a mulher, quando Ele os criou, Ele os abençoou, ali, está ali, né? Seja férteis, lá, seja fecundo, ou seja frutífero, cada tradução traz, mas o significado é a mesma, e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, quer dizer, dominem a terra. Então está no poder da família, 3 coisas que Deus pediu. Primeiro, frutificar, multiplicar e dominar. Olha só, 3 coisas que Deus colocou para que o homem e a mulher pudessem fazer. Então Deus estabeleceu, Deus criou, viu a sua criação, ficou chique, né? Criou muito bonito ali. Agora Ele falou assim: então eu vou abençoar e eu vou colocar princípios sobre essa família. Se você começar a estudar a Bíblia, você vai ver que ao longo de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus trabalhando para que a família tenha frutos, para que a família se multiplique e para que a família domine. Olha só, meu amado, que o domínio Deus colocou na mão da família. Por isso que o diabo ele tenta trazer discórdia, porque ele sabe que quando um casal estão alinhado, quando um casal estão com o mesmo propósito, a mesma pecada, entendeu? Está dentro daquilo que Deus estabeleceu, então há um domínio em cima de certas atitudes. E aí, se você, meu amado, for entender, Deus, além de Ele colocar isso, Ele vai colocar o que o homem vai dominar. Ele fala sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que rastejam. Então ele vai falar que ele vai dominar sobre os peixes, sobre as aves e sobre os animais que rastejam. Olha só aonde está o domínio que Deus colocou, aonde? Sobre quem? Só sobre a mulher? Não. Esse domínio está só sobre o homem? Não. Sobre o homem e sobre a mulher. Amém, querido? Então, nós precisamos entender que Deus estipulou. Agora, para mim entender isso aqui, meu amado, eu tenho que ver o que rege, o que me apoia para que esses princípios de Deus se cumpram na minha vida e na vida da minha família. Amém? Até aí? O centro da vontade de Deus sempre foi a família. Deus criou tudo maravilhoso, perfeito, formou o homem e a mulher para cuidar de toda a sua criação. Só que Deus estabeleceu prioridades e princípios para isso funcionar. Então vamos entender os princípios e se praticarmos as prioridades de Deus. Amém? Então vamos ver 5 princípios. Vamos ver 5 prioridades na minha família que tem que estar em primeiro lugar. Então o que é prioridade? Aquilo que eu ponho em primeiro lugar. Primeira prioridade para mim poder cumprir os princípios de Deus é Deus acima de todas as coisas. Deus ele tem que estar em primeiro lugar na sua casa. Ele não pode vir depois dos nossos afazeres. Deus ele tem que ser a prioridade na minha casa. Se eu quero entender e praticar os princípios de Deus para a família, que é multiplicar, que é frutificar, que é dominar, eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Não tem como eu querer, meu amado, multiplicar, querer a bênção, e Deus os abençoa, querer a bênção de Deus, se Deus sempre fica em segundo plano na minha família. Se sempre Deus é a segunda opção. Primeiro eu vou fazer tudo, vou fazer as coisas, se sobrar um tempinho eu faço as coisas de Deus. Então, para mim entender, tomar posse dos princípios que Deus estabeleceu para a minha família, eu tenho que priorizar Deus em primeiro lugar. Deus ele tem que vir em primeiro lugar. Filha, coloca para mim aí Mateus 22, 37. A Bíblia fala assim, ó, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, e coração aqui está falando, né, de corpo, toda a tua alma, o teu eu e todo o teu entendimento. É isso aí? Olha lá, respondeu Jesus: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, querido, se eu quero tomar posse dos princípios de Deus para minha família, que é frutificar, que é multiplicar, que é dominar, se eu quero tomar posse e ser abençoado, a primeira coisa na minha vida e na sua vida tem que ser Deus. Não adianta querer. Nós temos o costume de correr atrás de tudo, e Deus sempre nas nossas vidas fica como segundo plano. A gente sempre consegue, a gente cria tempo para muitas coisas, mas quando se trata das coisas espirituais, muito de nós, eu estou me incluindo, nós deixamos Deus em segundo plano. Então, se você quer tomar posse dos princípios, coloque Deus em primeiro lugar. Deus tem que ser o primeiro lugar na sua vida. Deus tem que ser o primeiro lugar no seu casamento. Seu casamento ele só vai funcionar se Deus estiver sendo ali, meu amado, a prioridade nesse casamento. Não tem como, querido, eu querer viver uma vida conjugal. Não estou falando perfeita, volto a responder, não existe. Mas uma família dentro daquilo do que Deus estipula, não tem como, se Deus estiver sempre em segundo lugar no meu coração e no coração da minha esposa. Você está entendendo? Então, meu amado, Deus ele tem que estar em primeiro lugar no meu coração, Deus tem que estar em primeiro lugar na minha família. Deus ele tem que ser honrado dentro da minha casa. Porque às vezes nós falamos assim, não, eu amo Deus sobre todas as coisas. Como que você ama? Como que você demonstra esse amor? Você honra a Deus dentro da sua casa? Deus é honrado dentro da sua casa? Você ama Deus? Então, se eu amo Deus, eu vou buscar esse Senhor, ou eu coloco coisas em primeiro lugar antes de buscar Deus? Por que tem muita gente, mesmo que os princípios não funcionam na vida da pessoa? Porque Deus nunca foi prioridade no coração da pessoa, sempre está em segundo lugar. Então nós precisamos ter Deus em primeiro lugar. Então a primeira prioridade para mim tomar posse dos princípios de Deus é Deus em primeiro lugar. A segunda prioridade, meu amado, na minha família, se Deus é primeiro, para quem é casado é o casamento. É a segunda prioridade. A segunda prioridade na minha família é o casamento. Porque se o casamento não vai bem, a família não vai bem. Se o casamento do cônjuge está em crise, está em declínio, toda a família é afetada por causa disso. Toda a família, meu amado, ela sente quando o casamento está em declínio. Você pode ver, querido, os pais se separam, pensando no momento, muitas vezes, e não pensam nos filhos. E quem sofre as consequências de uma separação são os filhos. Os filhos depois que vão ter que se habituar. Então, casamento, ele é prioridade. Eu tenho que priorizar meu casamento, eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Olha o que fala Efésios 5:22. Vós, mulheres, submetam aos vossos maridos como ao Senhor. O casamento ele vai funcionar se a mulher se submeter, não está dizendo que ela tem que ser subjugada. Ela não tem que ser escrava. Ela tem que se submeter ao marido como ela se submete ao Senhor. Mas desde quando o marido cumpre o seu papel? Porque Efésios 5:25 fala: vós, marido, amai as vossas esposas. Então, como é que vai funcionar? Se eu tenho que amar minha esposa, você está entendendo? Eu tenho que amar minha esposa. Agora, amado, quando nós falamos que nós amamos, o amor, sem ser demonstrado, não passa de palavra. Porque se eu amo, eu quero cuidar. Se eu amo, eu quero estar junto. Se eu amo, eu quero o melhor. Se eu amo, eu vou fazer de tudo para nós vivermos bem. Se ela me ama, é da mesma forma. O casamento é uma mão de ida e volta.
Então, da mesma forma, se ela me ama, ela vai me querer bem, ela vai cuidar de mim, ela vai cuidar da minha saúde, ela vai cuidar das nossas coisas. Por quê? Porque há o amor sobre isso. Estamos entendendo até aí? Então a base tem que ser no casamento Deus. O casamento ele só vai funcionar se for Deus. Amém, cara? E casamento é amar, cuidar, ter responsabilidade, ter a mesma visão, ter uma amizade, porque além de eu amar minha esposa, eu tenho que desenvolver uma íntima amizade com ela. Você está entendendo? Eu tenho, meu amado, que ser fiel. A base de um casamento hoje é amor, é fidelidade, é cuidado, é responsabilidade, é a mesma visão. Você vê, um casamento ele funciona quando há a mesma visão. Os dois estão olhando para o mesmo foco. Quando o casamento começa a ter problema, quando um começa a olhar para um lado, outro começa a olhar para o outro e perde a direção de onde eles têm que ir. Então, a minha esposa, nós temos que ter o mesmo foco, a mesma visão em Deus. Então, a segunda prioridade é casamento. Terceira prioridade na minha família são os nossos filhos. Você está vendo que primeiro vem Deus, a minha vida conjugal e os meus filhos. Ô pastor, e meu carrão, ô pastor, e minha casona, meu amado. Isso é para esse mundo aqui. Não adianta nada o seu carrão, a sua casona, se isso aqui não funciona. Não adianta. Não adianta, as pessoas vão, quem vai sofrer é você mesmo. Então, querido, a terceira prioridade são os nossos filhos, né? Efésios 6:1 fala: vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, como promessa, para que te vá bem, seja longa a vida sobre a terra. Amado, esse versículo aqui, quando o filho não honra pai e mãe, duas coisas acontecem. Primeiro, ele não vai bem. Ele não vai bem. A Bíblia fala assim, para que vá bem e tenha longa vida sobre a face da terra. Qual é o segredo de ter uma longa vida e de eu ir bem? Esse bem é ir bem em todas as áreas. A Bíblia fala anterior: honra pai e mãe. Amado, você sabe que muitas coisas ruins nós acabamos colhendo na vida porque nós não honramos nossos pais da forma que deveria honrar. Você está entendendo? Então, a terceira prioridade para os princípios de Deus funcionar é honrar pai e mãe. O primeiro é Deus, o segundo é casamento e o terceiro são os nossos filhos. Então a chave dos nossos filhos serem mais que vencedor, sabe qual que é? Está dentro das suas próprias casas. E eles não sabem disso. Essa geração não sabe disso. Essa geração despreza os pais. Alguns acham que os pais são já ultrapassados, né? Alguns acham que os pais já estão muito atrás do que eles estão vivendo. Amado, eu vou te falar uma coisa para você: para Deus não adianta nada o que você sabe mais que os seus pais, se você não honrar. É princípio, é mandamento de Deus, honrar pai e mãe, cuidar dos pais. Amado, você não sabe como isso traz vida e traz coisas boas quando nós cuidamos dos nossos pais. Pastor, você não sabe quem foi meu pai. A Bíblia não está falando se ele foi boa ou má pessoa, a Bíblia está mandando honrar. Ele não foi, ele vai se ver com Deus, ele vai se acertar com Deus. Agora, a minha parte como cristão, honrar pai e mãe. Aí quando eu não honro, as coisas não vão bem, as coisas se fecham, tudo dá errado. Olha, o versículo é claro, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O versículo fez, para que vá bem. Os jovens têm que abrir os olhos para isso, para as coisas boas acontecer, e seja longa a sua vida sobre a face da terra. Querido, você já percebeu nos telejornais como muitos jovens são ceifados muito cedo, não tem uma vida longa, são ceifados muito cedo.
E você sabe, meu amado, que nós como pais cristãos, apesar dos nossos se fazer o que fazer, a nossa função é abençoar. Nunca amaldiçoe os nossos filhos. Ah, pastor, meu filho não amaldiçoe. Não faça isso. Lança a palavra de bênção. Amém. Porque muitos pais hoje estão colhendo o que liberaram na vida de muitos filhos. Então abençoe. Pastor, dá trabalho, abençoa. Abençoa, abençoa. Lança a palavra de bênção. Não lance palavra errada. Amém, querido? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a face da terra. Amém? Até aí? Essa é a terceira prioridade para que os princípios venham a funcionar. A quarta prioridade, meu amado, é o nosso trabalho. Porque toda família precisa ser sustentada. Uma família, ela só consegue vencer porque ela é sustentada. E hoje nós vivemos num mundo onde tudo se paga. Então se paga tudo. Então a quarta prioridade que eu tenho que colocar é o meu trabalho, é honrar o meu trabalho. Meu trabalho, meu amado, é algo muito, é bênção de Deus sobre a minha vida. Não importa a profissão que você tem. Pode ser uma profissão mais simples que seja, é honesta, então é abençoada por Deus. Você pode, meu amado, fazer a coisa mais simples sobre a face da terra, é honesto? Tem um aval de Deus sobre a sua vida. Ah, não tem desonestidade, tem rolo, não tem como Deus pôr as mãos. Então, o trabalho, ele é algo abençoado. Olha que Gênesis 3,19 fala, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque és pó e ao pó tornará. Então eu estava falando assim, que a vida toda eu tenho que fazer o quê? Comer o pão do suor do meu rosto. Esse suor do meu rosto é o trabalho. Então tem que ser trabalho, priorizar, seja uma pessoa boa, seja mesmo, meu amado, seja uma pessoa que faça mesmo que as pessoas olhem para a sua vida. Por quê? Porque você carrega o nome de Jesus. Então temos que entender que o trabalho é uma porta que Deus nos abençoa para nós cumprirmos o nosso compromisso como pais, de mantermos a nossa família funcionando. Amém? Então a gente tem que entender, Deus, o meu casamento, os meus filhos e o suor do meu rosto, para que o quê? Para que o meu casamento vai bem, para que meus filhos vai bem. Então eu preciso da bênção de Deus sobre a minha vida. Amém, querido? E por último, meu amado, a quinta prioridade que tem que funcionar dentro da minha família é o ministério, é o chamado que Deus tem para a família. Toda família tem um chamado de Deus. Toda família. Pastor, mas minha família não está vindo completo, mas você é a porta para que o chamado se cumpra na sua família. Mas toda família tem um chamado. A pastora abriu aqui, e eu lá na sala, ela vai lembrar que eu perguntei, você já tem a passagem? Era justamente essa passagem que eu ia te indicar. Ela falou assim, eu já tenho, então não falei mais nada. Aí eu estava conversando com o Josiberto ali, e ela abriu justamente em Gênesis 12, o chamado da família de Abraão para abençoar as famílias. Eu falei, meu Deus, eu ia falar para a Ju dessa passagem, eu estava lá, mas ela falou que ela já tinha, então eu não quis me entrever. Mas querido, o ministério de Deus, o chamado de Deus para as nossas vidas, é algo, meu amado, que nós temos que colocar em prática, é um chamado, é um privilégio servir ao Senhor. É que todo mundo acha que servir a Deus é só ser o diácono, é só ser o cantor, é só ser o pregador. Servir a Deus é em todos os lugares que você está, você tem que continuar servindo a Deus. Você serve a Deus no seu trabalho, você serve a Deus na escola,
você serve a Deus na sua família, no meio dos seus familiares. Como que eu sirvo a Deus, amado? Falando, pregando, né? Se possível, abre a boca, se não, deixa só as pessoas olhar a mudança que você teve, o Deus que você serve, como que você tem sido próspero. Aí, se possível, você vai falar do amor de Jesus. Mas quando as pessoas olham para a sua vida e vê que você é um cara equilibrado, que a sua família é equilibrada, que a sua família busca Deus, as pessoas vão, ó, eu vou querer isso para minha família também, ó. Eu estou vendo tanta família sendo destruída, eu estou vendo esse cara, esse cidadão aí se dar bem, mas qual é o segredo que ele está se dando bem? É Deus. Então, nós temos que aprender, querido, que o chamado é algo que Deus, meu amado, nos dá o privilégio de fazer. É um privilégio servir a casa do Senhor. Eu falo para a pastora, meu amado, olha, não tem, é um privilégio para nós servir. Tem que ser um privilégio para cada cristão, não é só para quem é pastor, para quem é líder. Todo cristão que recebeu Jesus Cristo como Senhor suficiente, Salvador da sua vida, é um privilégio servir. Você está entendendo, querido? Agora, quando eu sirvo a Deus, a minha recompensa não é para essa vida. Aqui está o segredo. Porque todo mundo acha que você vai receber a recompensa de servir a Deus aqui. Não vai. A sua recompensa de servir a Deus não está aqui. Por que as pessoas se frustram? Porque as pessoas não recebem o serviço de Deus aqui. Não vai, não é isso, amado. Eu decidi servir a Deus, você está entendendo? Mas a minha recompensa não está aqui. Não está em coisa, não está em tapinha nas costas, não está, não está. A minha recompensa está em Deus, na eternidade. Amém. Você está entendendo? Quando eu sirvo a Deus, o meu trabalho que eu faço aqui, por qualquer que seja, mais simples, volto a falar, o trabalho mais simples que você fizer para Deus, a sua recompensa não é para este mundo, é para a eternidade, querido. Você está entendendo? Filha, coloca para mim em 1 Coríntios 15, 58, o último versículo do capítulo 15. Olha que fala, ó, portanto, amados irmãos, mantenha-se firme e que nada vos abala. O apóstolo Paulo falando para a igreja, ó, portanto, queridos, mantenha-se firme. Não se abala com coisas não, se abala com as dificuldades não. Fica firme e nada o abala. Seja sempre dedicado à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Tudo que você fizer, a sua recompensa está na eternidade, não está aqui. Por que muita gente se frustra? Porque acha que tem que vai receber aqui, não, eu vou servir a Deus, a minha vida vai prosperar. Mas está errado isso aí. Você vai prosperar se você entender, querido, o princípio de fidelidade, de servir, de administrar. Mas não eu vou fazer isso para Deus, que Deus vai me dar isso. Mas Deus não promete nada para ninguém. Não se engane e não se iluda com isso. Eu estou servindo a Deus aqui para uma recompensa na eternidade. Eu não estou servindo Deus aqui para Deus me enriquecer, para Deus me dar carro. Não, Senhor. Se te ensinam, se você viu isso em algum lugar, pode descartar que isso é errado. Eu sirvo a Deus por gratidão que Ele fez na minha vida, salvação. Eu sirvo a Deus, meu amado, aguardando uma recompensa vindoura, na eternidade. Aqui eu não sirvo a Deus por causa de troca com coisas. Você está entendendo? Eu conheço muitas pessoas, meu amado, pastor, não deu certo nisso, não deu certo naquilo, não deu certo naquele outro, e deixaram de servir a Deus, porque não deu certo as coisas, é um erro. E tem muitas pessoas cometendo esse grande erro. Então, para nós concluirmos, querido, né, Deus, essas são as prioridades de Deus para a minha família. Então, qual é as prioridades? Deus em primeiro lugar, nunca esqueça disso. Segundo, você que é casado, o meu casamento. Se você não é casado, seus pais é a segunda prioridade. Eu sou casado, é o meu casamento. Terceiro, os nossos filhos, tanto da parte deles, quanto da nossa parte. Tanto deles entender,
quanto de nós abençoarmos. 4, o nosso trabalho. Isso é prioridade, querido. Saco vazio não para em pé, né? Panela vazia não faz fumaça, não é isso? Então, essa é prioridade, é o suor do meu rosto. E 5ª prioridade, você pode ver, não vem a igreja está em 5º lugar. E tem gente que faz uma confusão, meu irmão, larga casamento achando servir a igreja em primeiro lugar. É um erro. Não cumpre o papel. A Bíblia fala que se você não consegue cuidar da sua família, como que você vai cuidar da casa de Deus? A Bíblia ensina isso. Você está entendendo? Então, eu vejo um monte de gente de papel invertido. Então, qual é a prioridade? Deus, meu casamento, meu filho, o meu trabalho e o meu chamado. Olha onde é que vem a igreja, ó. Aqui embaixo, na 5ª posição. Então, quando eu cumpro isso, quando eu cumpro essas prioridades na minha família, aí eu vou entender os princípios de Deus para minha casa. E quais são os princípios? Primeiro, ser fecundo, ser fértil, frutificar, você está entendendo? Dar frutos, deixar o fruto brotar em nós. Isso que é ser frutífero. Amado, uma pessoa frutífera, ela rende em qualquer lugar. Você viu aquela pessoa, antes de você pôr ela consegue render e prosperar. Dá uma olhada para José. José, onde é que ele ponhava a mão, ele prosperava. Pastor, ele foi para a cadeia. Ele se tornou próspero na cadeia. Na cadeia ele teve posição elevada. Ele foi para a casa de Potifar, né, por ser abençoado, por ser uma pessoa frutífera, prosperou a casa de Potifar. Ao ponto do que? De Faraó falou, opa, vou chamar esse aqui para o meu reino. Porque uma pessoa frutífera em todas as áreas. Tanto para o dia a dia, ser uma pessoa frutífera. Amém, querido? Terceiro princípio, né? Deixa eu só falar dos frutos do Espírito aqui, Gálatas 5, 22 e 23, fala, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse aqui são o fruto do Espírito. Você viu falar de vários, mas é um fruto só, o fruto do Espírito sobre nós. Segundo princípio, multiplicai-vos. Aqui é multiplicai-vos. A Bíblia vai dizer, lá em Marcos 16, o versículo 15 e 16, e disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Multiplicar. Nós multiplicamos, gerando os nossos filhos biológicos, e nós multiplicando, gerando os nossos filhos espirituais. Amém? Recompensa. Os filhos biológicos, nós vamos ter que gastar muito dinheiro, que é caro o filho. E os filhos espirituais, a nossa recompensa está na eternidade. Ficar guardando aqui não, é na eternidade. Amém? Então, multiplicai. E por último, meu amado, o domínio, né? O terceiro princípio aqui é o domínio. Deus estabeleceu para que o homem tenha o domínio de tudo, mas nós não temos feito bem esse papel, e nós temos entregado esse princípio do domínio na mão do diabo. E quem tem dominado? O diabo e seus demônios. É ele que tem estado no comando de muito casamento, é ele que está no comando de muito no relacionamento familiar, é ele que está no comando da finança de muita gente, é ele que tem dominado, ele tem dominado isso. Então, meu amado, esse domínio ele tem que estar nas minhas mãos. Amém, querido? Por quê? Porque foi Deus que estipulou. Ele criou a família, criou o homem e mulher, e ele constituiu, e ele abençoou, e ele falou, vocês sejam frutíferos, vocês multiplicam e vocês dominam. Olha só, são princípios que Deus estabeleceu na criação para a família. E por que não está funcionando hoje? Porque as minhas prioridades estão invertidas. Se eu não acertar as minhas prioridades, eu não consigo entender esses princípios para funcionar na minha vida. Então eu tenho que estabelecer as prioridades, cada uma nas suas posições certas. Qual é? Deus, casamento,
filho, trabalho e chamado ministerial. Quando eu entendo essas prioridades, os princípios de frutificar, de multiplicar e de dominar, eles vão funcionar na minha vida. Ah, pastor, eu tenho área que eu não estou dominando. O diabo está dominando essa área. Por quê? Por que eu não consigo vencer? Porque se você olhar na sua prioridade, tem coisa que talvez está invertida. Mas coloca as coisas em ordem. Você vai ver que aquilo que Deus estabeleceu vai funcionar na minha vida e na sua vida. Amém? Então, querido, nós temos que dominar, né? Nós temos falhado, nós temos que dominar na nossa vida espiritual. Tem que haver um domínio na minha vida espiritual. Eu tenho que dominar, meu amado, na vida conjugal. Tem que haver um domínio do casal. Não o diabo dominar o casal, mas o casal está no domínio por Deus. O domínio está na mão do casal. Tem que haver um domínio nas minhas finanças. Eu tenho que dominar as minhas finanças. Eu não posso ser dominado, querido, por aquilo que os meus olhos atraem, mas aí o meu caixa, meu bolso não alcança. Então eu vou fazer a vontade dos meus olhos e o bolso não alcança, que você vai ficar devendo. Você está entendendo? Então eu tenho que aprender a ter esse domínio, né? Disse-lhe para dominar sobre os peixes do mar. O que significa os peixes do mar? São as vidas que estão aí para se converter. Peixe, quando você olha, representa vidas. Então há um domínio da família que funciona, da família na presença do Senhor, sobre as pessoas que estão indo para o inferno. Há um domínio de nós orarmos, de buscarmos, de mostrarmos a direção, de mostrar esse domínio. Por quê? O domínio está sobre os peixes do mar, domínio sobre as aves do céu. O que vem do céu? As bênçãos de Deus. Mas aí você vê hoje muita família que quando recebe a bênção, perde o controle e a bênção toma o lugar de Deus no lugar da vida da pessoa. Quantos que você não conhece, depois que foi abençoado, abandonaram os caminhos do Senhor? E por último, meu amado, domínio sobre os animais que se arrastam pela terra. Sabe o que está falando? Domínio sobre os demônios. Quem que se arrasta? A serpente. Os demônios, o diabo, ele que se arrasta sobre a face da terra. Ele foi condenado a isso. Então tem que haver um domínio nosso sobre a nossa vida espiritual. Amém? Entendemos aí prioridades e princípios? Entendemos porque tem muitos princípios hoje que não estão funcionando, porque as prioridades estão fora. Amém? Que bênção, querido. Então, domingo, você vai receber uma outra palavra de família sobre a sua vida. Vai ter um pastor diferente. Na outra quinta-feira eu vou trazer uma palavra de novo sobre família, para nós entendermos. Eu gosto da quinta por causa dos estudos. A gente vai dando estudo e domingo a gente recebe a palavra. Amém? A gente coloca de pé, quero orar. Passei aqui alguns minutinhos. Abre os seus olhos, feche a sua cabeça. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar, querido. Vamos agradecer a Deus. Que você deixe essa palavra ficar fluindo no seu coração. Que você entenda aquilo que Deus tem falado conosco. E que nós viemos praticar aquilo que o Senhor quer de nós como igreja do Senhor. Pai, nós te agradecemos. Obrigado pela nossa família, Deus. Pai amado, que oportunidade nós estamos tendo esse mês de orarmos, de ouvirmos a tua direção para as nossas famílias. O bem mais precioso que nós temos é a nossa família, Deus. Por isso eu oro, Senhor Deus, pela família de cada irmão, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderem estar. Pai, eu oro pela vida da família desses irmãos. Pai amado, o Senhor é o Criador e o Senhor abençoa a família. Há uma bênção
especial vindo do trono de Deus sobre cada família pelo poder do nome de Jesus. Visita os lares agora, Deus. Visita os casamentos em crise. Visita os casamentos em frieza. Visita os filhos, ó Pai. Muitas vezes os nossos filhos não têm, meu Pai amado, não têm sido os nossos sonhos. Muitas vezes, meu Pai amado, nós temos colhido mais choro do que alegria. Então visita os nossos filhos agora, Deus. Põe as mãos, muda a história, muda a vida. Nós como Pai, nós abençoamos os nossos filhos. Aonde eles estiverem agora, meu Pai, eles estão sendo abençoados. Meu Pai amado, os demônios não podem tocar, porque nós liberamos uma bênção na vida dos nossos filhos. Pai amado, nós entendemos que os nossos filhos é algo precioso, é a riqueza das nossas casas. Por isso, meu Pai, cuida dos nossos filhos, aonde eles estiverem agora, que o Espírito Santo, meu Pai amado, entra no coração, converte os nossos filhos ao Senhor, ó Deus. Pai, que haja mesmo uma conversão. Pai amado, se está sobre nós dominarmos sobre os demônios, nós repreendemos agora toda atuação maligna na vida dos nossos filhos agora, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda atuação maligna no casamento, nós repreendemos toda atuação maligna nas finanças, na vida espiritual. Quebra agora toda corrente do mal, pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos pelas famílias. Vai abençoando agora, Deus. Vai visitando, meu Pai, alguns irmãos que estão enfermos. A vida do Vandeir, a vida do Adriano, a vida da Rosana, do Raul, a vida da Madalena, a vida, meu Pai amado, da Laurizete. Vai tocando nessas famílias, ó Deus. Vai ministrando cura, meu Pai amado. Toca agora, cura essas vidas, cura essas famílias, pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Nós abençoamos essas famílias, em nome de Jesus. Pai, visita as finanças dos teus filhos, ó Deus. Pai amado, em nome de Jesus, dá o controle nas mãos dos teus filhos, ó Deus. Pai amado, que eles possam mesmo, meu Deus amado, ver o fruto do suor do rosto, ó Pai, do trabalho, em nome de Jesus, ó Pai. E abençoa o chamado. Pai amado, há um chamado para cada família. Cada família, meu Pai, representa uma igreja. Eu creio, em nome de Jesus, ó Deus. Então abençoa essas famílias, em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos, nós glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.